Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a professora Catiane, eu sou enfermeira e eu vou estar junto com vocês com a disciplina de Psicologia aplicada a análises clínicas. Nossos encontros são às segundas-feiras, nesse horário de 20h40 às 21h30. Esse horário ele foi preparado durante o período de aulas remotas, depois que a situação voltar à normalidade, talvez haja uma mudança. Eu acredito que vocês possam estar se perguntando o porquê de estudar psicologia no curso técnico de análises clínicas, já que vocês escolheram a análises clínicas e não a psicologia. E eu respondo, conforme eu coloquei aí nos slides da aula, né? Assim, como profissionais de saúde, a gente tem o intuito de sensibilizar aqui os nossos alunos, os nossos futuros profissionais da área, eles não têm uma visão apenas patológica, eles não vejam apenas a questão da doença, e sim eles vejam o doente como um todo, porque quando vocês forem colher o material do seu Francisco não é só um paciente hipertenso, o seu Francisco é um homem casado, com filhos, com família, que trabalha, que frequenta a unidade básica de saúde, que recebe as medicações, que faz a dieta, que faz atividade física e que, devido a essa pandemia, ele pode estar afastado do trabalho e está preocupado em como pagar as contas, e por isso ele está tendo uma oscilação nessa pressão e foi parar no hospital. Eu queria também, né, que com a aula vocês pudessem entender que o contexto hospitalar, a internação, ela provoca nos pacientes atitudes que geralmente não são da sua personalidade. Esse paciente ele pode tanto se tornar introspectivo, né, calado, retraído, procurar se isolar, quanto também ele pode se tornar uma pessoa agressiva, grosseira, ríspida, e essa grosseria acaba se destinando aos profissionais da saúde, que estão cuidando dele, prestando assistência, assim também quanto aos familiares. E assim, um dos pontos que eu acho importante é a questão de sensibilizar vocês, quando futuros profissionais, a ter uma ética humanizada para com o paciente, né? Questão da empatia, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, fazer para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você, tratar o paciente da forma como você gostaria de ser tratado, ou que algum familiar seu fosse tratado. E agir de acordo com a ética, né? A gente tem que se imaginar que a gente vive todo o tempo num eterno Big Brother, que a gente está sendo filmado e que essas filmagens daquilo que a gente está fazendo vai direto para a casa dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos namorados, parceiros, não sei, e assim, você tem que pensar, será que da forma como você está agindo na sua família, os seus entes queridos iam estar orgulhosos daquilo que você está fazendo, que é para fazer com que a gente se policie, faça o certo, haja de forma correta, né? Até a gente adquirir aquele hábito de agir sempre de forma correta. Eu coloquei no slide, né, que a palavra psicologia, ela vem do grego, muitas das nossas palavras, elas são derivadas do grego, do latim, onde psique significa alma, espírito, e logos é conhecimento e estudo. Esse termo também, ele foi utilizado pela primeira vez em 1590 como estudo da alma. Professor, e hoje, como é que é visto a psicologia, né? Hoje a psicologia é vista como uma ciência que estuda o comportamento humano. Eu coloquei também que o profissional que atua na área é o psicólogo. Você tem que fazer o Enem, tentar psicologia, estudar 5 anos para poder exercer a profissão. E eu também coloquei que a psicologia é uma ciência biopsicossocial, perdão. Então, assim, por que a psicologia é uma ciência biopsicossocial? Porque ela estuda os fatores biológicos, tá? Fatores genéticos, fatores bioquímicos, eles têm que estudar isso daí. Ela estuda os fatores psicológicos, né? Estudo de humor, de personalidade, de comportamento. E os fatores sociais, porque a gente sofre influência da cultura, dos familiares, a questão socioeconômica acaba influenciando no nosso comportamento. Professor, e qual a importância, né, da psicologia para as profissões? A psicologia, ela procura entender as necessidades do indivíduo e da sociedade, estratégias para
supri-las e preveni-las, tá? Ela tem o papel de estudar a inteligência emocional. Então, assim, a inteligência emocional é um conceito que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles, certo? Orientar, selecionar, identificar métodos e técnicas para uma vida melhor, identificar distúrbios, falhas e procurar meio de saná-las ou amenizá-las, né? O que é que aquele problema está dificultando o meu relacionamento no meu trabalho, dificultando o meu relacionamento na minha família, dificultando a minha vida social, a minha vida pessoal. Um outro ponto importante é trabalhar relacionamento intrapessoal e interpessoal. Sim, a psicologia, ela vai fazer com que você veja a questão do relacionamento intrapessoal, né? Estar bem consigo mesmo. É o primeiro passo para que você possa estar bem com outras pessoas, todas elas. Você precisa se sentir bem para que você consiga se relacionar com outras pessoas. E o relacionamento interpessoal é a conexão, o vínculo entre duas ou mais pessoas dentro de um determinado contexto. Pode ser um ambiente familiar, um ambiente de trabalho, um ambiente social, religioso, amoroso ou educacional, por exemplo. E assim, ninguém faz saúde sozinho, a gente faz saúde em equipe. Então, assim, é preciso que você saiba, você consiga lidar bem com seus problemas, né? Você esteja bem consigo mesmo, para que você consiga se relacionar bem com as outras pessoas e principalmente com seus futuros clientes, pacientes, ok? Além do que, a psicologia, ela tem a finalidade de identificar perfil potencial e treiná-los, né? Você vai descobrir naquilo que você é melhor em fazer, aquilo que você tem mais aptidão, aquilo que você tem mais facilidade de conseguir fazer, de conseguir executar. Professora, qual a relação da psicologia com a área da saúde, né? Existem duas correntes na área da saúde. A primeira, ela vê o doente como um ser passivo, ele está ali e ele vai aceitar o tratamento que a equipe de saúde tem para oferecer. E a segunda, que é a visão que eu espero que vocês carreguem, é que além de apresentar sintomas da doença, o paciente possui problemas que influenciam no seu tratamento. Vocês lembram do seu Francisco, que eu falei que era hipertenso, que estava no hospital para acolher por conta de um pico hipertensivo, vocês tinham que colher o material? Pois é, como eu falei, ele frequenta a UBS, ele toma as medicações, ele procura fazer dieta, né? Tirar as adas da vida, panelada, rabada, feijoada, procura se alimentar de coisas mais saudáveis, de carnes magras, como frango, como peixe, procura fazer atividade física 3 vezes por semana, só que ele, no momento, ele tá com a pressão dele alterada. Por quê? A pressão dele está alterada devido a essa pandemia que nós todos estamos enfrentando. Ele não está trabalhando e aí ele não está conseguindo arcar com as despesas da casa e está fazendo com que essa pressão dele oscile. Mas essa pressão também poderia estar oscilando porque ele estaria, sei lá, com problema no relacionamento, ele e a esposa não estão se entendendo, ou por conta de que ele não está recebendo o salário justo, né? Tem um patrão autoritário que não está pagando o salário justo para ele, ou mesmo por conta de algum problema com os filhos, né? Hoje em dia a gente vive uma epidemia aí de drogas e cada vez mais os adolescentes, os jovens se envolvem nesse mundo e isso acaba tirando a paz, a tranquilidade de toda a família. Então isso acaba fazendo com que a pressão do seu Francisco esteja oscilando. Então, assim, o paciente, ele não é só a doença, ele é mais do que aquilo, né? Como a gente costuma falar, o paciente é o pai de alguém, é filho de alguém, é o marido de alguém, é o amor da vida de alguém. Como é que vocês gostariam que o amor da vida de vocês fosse tratado? Vocês gostariam que o amor da sua vida fosse bem tratado ou maltratado? Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente se coloca no lugar do outro. E aí a gente passa a ter uma postura diferente, tá? Porque assim, quando a gente trabalha na área da saúde, a gente vai ver diversas situações e muitas vezes a gente vai ver pacientes em situações críticas, pacientes que estão ali em busca de ajuda, pacientes que estão nervosos, pacientes que estão
irritados, pacientes que estão às vezes até agressivos por conta da circunstância que estão passando e por não saber como lidar com essa situação, tá? Então, assim, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição para tirar dúvidas.